Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente quer te convidar para o nosso bate-papo sobre trabalho voluntário. Você faz algum trabalho voluntário? Já participou de alguma atividade de auxílio ao próximo? Para conversar sobre isso, além da Miriam dos Anjos, a gente trouxe um convidado muito especial que já esteve conosco aqui, Sérgio Ramos Favarini. Tudo bem, Sérgio? Muito bem-vindo. Tudo bem, Ana. Obrigado. Miriam, é uma satisfação muito grande participar do Papo Espírita. E a gente te conheceu, Sérgio, falando sobre espiritismo nas penitenciárias, não foi isso? Acho que foi esse o nosso tema, e te convida a procurar esse tema na nossa playlist. Mas nós trouxemos você, na época, o Wagner também, para falar sobre o trabalho que vocês fazem com os apenados, né, na penitenciária da Papuda, levando essa mensagem da doutrina espírita. Mas vamos falar sobre o trabalho voluntário em geral, porque esse trabalho é muito bonito que você faz e repercute bastante. Muita gente escreveu nos comentários desse vídeo, mas começa contando para a gente como você começou no voluntariado, que experiências você teve, e vamos falar sobre como isso transforma a nossa vida, né? Esse é um assunto muito interessante. O trabalho voluntariado, ele não vem de repente, né? Ele é fruto de um processo, né? De um amadurecimento que a gente tem ao longo da vida. Eu diria que ele é obra do nosso autoconhecimento. À medida que a gente vai desenvolvendo o nosso autoconhecimento, a gente vai estabelecendo novas etapas, novos marcos na nossa vida, e a gente vai buscando, então, novos desafios. No meu caso, por exemplo, eu lembro que em um certo momento, fazendo uma reflexão, eu tinha entendido que eu já tinha conquistado algumas etapas importantes que eu tinha estabelecido para mim, e eu achava que já era hora da gente, então, ajudar aqueles que estavam necessitando de alguma ajuda, de algum auxílio. Então eu me coloquei à disposição para ajudar quem estava precisando de alguma forma de assistência. Então foi amadurecendo essa ideia, e em um certo momento eu falei, não, acho que eu estou preparado para colaborar de alguma forma, né? Pode ser dando aula, pode ser ensinando a qualquer atividade. E aí eu me apresentei para o trabalho voluntário, com um pouco de receio, se eu estaria devidamente capacitado. Você estava aqui há quanto tempo na comunhão? Eu já tinha alguns anos de comunhão, né? E eu sabia que a comunhão tinha um trabalho voluntário, tem ainda, né? Um trabalho voluntário gigantesco. E eu achava que eu não estava preparado, né? Mas um dia eu acho que fiz esse amadurecimento, essa autoavaliação, e falei, não, eu acho que eu tenho condição de ajudar em alguma coisa. Por que você achava que você não estaria preparado? Não sei. Talvez tenha sido... Eu tenha subestimado um pouco, né? O trabalho voluntário, ele tem muitas possibilidades, né? Ele permite que as pessoas se engajem em diferentes segmentos de ação, de atividade. E depois é que eu fui entender que tem espaço para todo mundo, né? Você não precisa ser uma pessoa com conhecimentos avançados ou com habilidades. Não, qualquer pessoa que tiver disposição, boa vontade, certamente ela vai ter uma tarefa que ela vai poder desempenhar dentro do nosso universo aqui na comunhão. E o meu primeiro trabalho foi montando cesta básica, né? Ou seja, zero conhecimento, né? Mas foi um trabalho delicioso, era um trabalho físico, era um trabalho quase braçal, né? Porque as cestas eram pesadas, são cestas muito bem montadas, né? Diversas. E era um trabalho muito gostoso, porque era um trabalho colaborativo, eram várias pessoas, era uma equipe muito engajada, e ali a gente aprendia que não é só o trabalho, né? Assim, o trabalho de montar a cesta, é o trabalho de você doar amor. Porque junto com a cesta, junto com os componentes da cesta básica, vai também a energia que você coloca ali. O nosso coordenador na época, o seu Joaquim, ele deixou isso muito claro pra gente. Você não está só levando arroz, feijão, açúcar, o macarrão, você está levando também o teu amor. Então, quando você for montar a cesta, coloca seu amor ali dentro, que o familiar vai receber isso. Então a gente foi aprendendo, né, que no trabalho voluntário você também tem que doar um pouquinho, uma pitadinha do seu amor, porque as pessoas vão receber isso daí. E Miriam, fala um pouquinho das suas experiências, como é trabalho voluntário para você? Sim. É importante, né? Trabalho voluntário passa por uma série de entendimentos, né? Falo por mim. Então,
Primeiro, era algo que eu deveria fazer, então era um dever a executar, né? Então, sai da conotação do amor que você está trazendo, né, Sérgio? Da obrigação. Da obrigação. Então, eu preciso fazer esse serviço para que eu seja uma pessoa melhor. Não é uma coisa comportamental, sabe? Eu preciso fazer e não uma coisa de me doar. Com o tempo, com o amadurecimento, a gente vai vendo que quanto mais você trabalha, mesmo que for assim no começo, sabe? Vai assim mesmo, obrigada, né? Mas você vai começar a ver que cada vez que você vai, foi assim comigo, nossa, voltava para casa tão melhor, sabe? E com o tempo a gente vai vendo que esse trabalho, né, de doar-se ao outro, naquilo que você tem, né? O seu tempo, se sabe alguma coisa que pode aplicar, né? Ajuda. E aí eu me lembro que, sim, com o tempo a gente vai aprendendo essa etapa de amadurecimento que me diz, nossa, é tão bom quando eu faço uma ajuda, um bem para alguém, né? Eu recebo essa energia de volta e sei da minha responsabilidade de estar bem para fazer essa doação. Antes de ser espírita, eu era católica, né? Então participava do movimento Eureka na época, e a gente visitava uma casa de crianças, né? Antigamente era a casa de Ismael, gente, isso faz quase mais de 40 anos, isso. Então, comecei com crianças, não tinha muita paciência. Aí fui para os adolescentes, eu amava, porque eu trocava ideias, né? Com as meninas. Aí depois vim para a comunhão. E na comunhão, depois do estudo do ESC, engajei no grupo mediúnico. Por décadas nós visitávamos um orfanato e depois, em seguida, em Lusiânia, um abrigo para idosos, né? E, nossa, quanto aprendizado, né? E a gente vai vendo no abrigo para idosos, o que eu mais aprendi foi que saiba aceitar o que a vida lhe oferece. Porque ali a gente encontrava aqueles que não tinham, né, família, que não tinha quem ajudasse, mas também encontrávamos aqueles muito rebeldes, porque os filhos não iam visitar, uma série de coisas. Então, eu acho que a experiência é aprender a servir desinteressadamente. Então, eu passei por essa etapa do dever, da obrigação, até o momento de ser voluntário, fazer por desejar fazer. Então é diferente do que o Sérgio falou. Porque o Sérgio, a minha etapa foi diferente. Ele conta que ele sentiu uma vontade, Sim. né, Sérgio? Mas essa vontade, ela foi resultado de um amadurecimento, tá? À medida que a gente vai estudando a doutrina, à medida que a gente vai tendo contato com pessoas que já praticaram atividade voluntária, a gente vai sentindo assim, olha, minha hora vai chegar, em algum momento eu vou me apresentar para essa tarefa, para essa missão. Mas, inicialmente, eu achava que eu não tinha essa condição. Então, foi um processo interior de autoconhecimento, né? De entender, olha, já consegui muitas coisas, acho que agora está na hora da gente ajudar quem ainda não conquistou a ter essa oportunidade. E aí, isso vai crescendo dentro da gente, vai gerando uma inquietação. Então, que você fala, puxa vida, agora é a hora. Agora a gente vai querendo, parece que devolver para a sociedade os benefícios que a gente tem. De uma certa forma, de uma certa forma. Isso é uma forma bem até racional da gente pensar, né? Puxa, eu já tive tanta coisa em meu benefício, né? Por que eu não devolvo em forma de um conhecimento que eu posso utilizar para as pessoas? E, gente, o conhecimento pode ser não na minha profissão necessariamente, mas eu lembro que eu era levada por uma amiga, trabalho voluntário não estava ainda no meu radar, e a minha amiga me levava para o centro espírita dela, que ela trabalhava como atendente fraterna num centro lá no Paranoá. Ela dizia, a gente está precisando de pessoas que cuidem dos bebês, porque as mulheres chegam lá, vão ser atendidas, vão assistir palestra, vão tomar passe, mas elas chegam com os filhos. Então, a gente já tem uma turma, a filha dela tomava conta das crianças maiores, mas a gente precisa de alguém no berçário. Bom, eu sei segurar um bebê, né? Eu sei dar um banhinho num bebê, eu sou mãe, então vamos lá. E aí eu me vi sendo a única mulher mãe ali. As outras pessoas, inclusive tinha um rapaz lá ajudando.
eles não conheciam de bebê. Então eu me vi, eu era a pessoa que sabia dar o banho, eu era a pessoa que depois, quando a mãe ia buscar, a mãe falava assim para mim, ele tá com febre. Aí eu dizia, olha, dá um banho nele. Quando eu me vi explicando para aquela mãe o que ela deveria fazer, o que ela poderia fazer, porque ela não tem acesso, às vezes, a um médico tão fácil, dá um banhinho fresco assim, põe numa aguinha mais fresca, embrulha assim, faz assim. Crianças que não tomavam banho em casa, crianças que chegavam com fome, crianças bravas que não dormiam. E aí caramba, eu tive tantas dessas moças na minha casa, ajudando a criar meus filhos, e agora eu estou aqui ajudando com os filhos dela. Eu pensei assim, é uma forma, né? E você não viu isso como um trabalho difícil, como algo... Não. Então, a gente descobre, depois que a gente se engaja no trabalho voluntário, que a maior parte das atividades são tarefas relativamente simples, que estão ao alcance de qualquer um de nós. Tudo que ele precisa da gente é que a gente doe tempo, né? A gente não precisa nem doar muito conhecimento, muita expertise, a gente só precisa doar tempo e boa vontade. Por exemplo, na distribuição, tem uma atividade que eu acho muito legal de fazer, que é distribuir sopa aqui na rodoviária, né? E é uma atividade gostosa, porque a gente é bem recebido, as pessoas nos respeitam, tem pessoas que ficam com medo, poxa, mas na rodoviária será que não tem perigo? Não, a gente está protegido, né? Vamos acreditar que nós temos uma equipe. E vocês vão em grupo também, vamos em né? grupo e temos uma equipe do plano espiritual que nos acompanha também. Nunca tivemos nenhum problema. E a sensação é muito boa, porque as pessoas, quando sabem que a gente está ali na rodoviária distribuindo a sopa, elas nos procuram, elas agradecem, elas abrem um sorriso no rosto. E o nosso trabalho é muito simples. E também devem puxar conversa, não? Sim. Contar não é só entregar a sopa, né? Então, aí a gente pode doar atenção, né? Que também é algo, além de doar nosso tempo, a gente pode doar nossa atenção, que basta você ter empatia com o próximo, né? Sérgio, nesse trabalho, quanto ensinamento tem para a pessoa, né? Porque a gente é cercado de preconceitos, de medos, né? Você olha para aquela pessoa que está na rua com um olhar diferente, né? E muitas vezes você quer ignorar aquela pessoa e, no entanto, você vai ao encontro dela e oferece algo para ela. Não é possível que isso não mexa com a gente, né? Quando a gente realiza. Existem diferentes tipos de trabalho, né? Mas eu acho que todos eles transformam a gente interiormente. Seguramente, depois de algumas atividades, a gente vai reforçar a nossa humildade diante do próximo. Por quê? Quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de visitar em uma enfermaria e ver as pessoas numa situação de debilidade física, então a gente vai entender que nós gozamos de plena saúde e a gente passa a valorizar isso. Quando a gente visita as periferias do Brasil e conhece pessoas que vivem em condição de miséria, quando a gente leva um auxílio para eles, a gente entende que a nossa condição é uma condição privilegiada. Então, com tudo isso, a gente vai trabalhando interiormente a nossa humildade, né? A gente aprende que existem pessoas em condição de vulnerabilidade que dependem muito do nosso trabalho. E não custa nada para a gente, assim, materialmente falando. Só custa o quê? O tempo e a disposição de ajudar. Então, se você dispõe de um pouquinho de tempo e dispõe de vontade, você não precisa de mais nada, né? Normalmente, quando se fala em caridade, as pessoas logo associam caridade à doação de bens materiais, de dinheiro. Roupas, E às vezes a maior caridade que você pode fazer é disponibilizar um pedaço do seu tempo para o próximo. Às vezes, tão mais simples um sorriso, né? Eu vejo aqui no sinaleiro, no sinal, né? Quantas pessoas, às vezes, pedindo né, o auxílio, e as pessoas de vidro fechado nem olham para aquele... Né, para aquele que passa. Se você não tem no momento né, um recurso material, um sorriso, bom dia, né? Nossa, é outra história, a pessoa passa com outro olhar, né? Desculpa, é uma maneira de exercitar a humildade, mas no sentido de, poxa, eu posso sorrir,
né? Eu posso dar um bom dia. Eu posso fazer conexão com essas pessoas, né? Exato. Eu acho que a pior coisa é a gente viver desconectado da realidade do outro. Eu acho que a pior coisa para eles é a indiferença, né? Sim, Nossa, Então, se você não tem uma moedinha para dar, mas se você abaixa o vidro e diz, bom dia, hoje eu não tenho nada, mas amanhã, quem sabe? Isso. Pronto, a pessoa já se sentiu acolhida de alguma forma. Porque eu penso que nesse momento você reconhece nele a dignidade humana, né? O humano que ele também é. Somos humanos iguais, sim. não é? Me lembrei da indiferença, gente, né? Eu estava uma vez almoçando ali na orla do lago com meus pais, né? E meu filho, aí um tumulto de repente, sabe? Aí passou um rapaz falando, olha para mim, eu sou gente, não precisa passar me atropelando. Não de carro, a pé. Eu sou gente, olha para mim. Nossa, aquilo me tocou tão profundamente. Alguém deve ter esbarrado, alguma coisa assim, e simplesmente não pediu desculpa, não olhou, né? Então, assim, eu acho que nós temos atitudes ainda muito egoístas, muito egocêntricas, e quando a gente olha para o outro, né, como ser humano que ele é, a gente vai tirando essa casca que a gente vai criando, né, de vaidade, Foi nesse de sentido orgulho, que eu né? mencionei que isso trabalha a nossa humildade, Sim. porque o trabalho voluntário é uma experiência muito enriquecedora em vários aspectos, né? No aspecto da doutrinação, no aspecto do trabalho físico e no aspecto da empatia, porque você também tem que aprender a se colocar no lugar da pessoa que está precisando da assistência, porque muitas vezes não é fácil para aquela pessoa receber a assistência. A gente tem que saber, inclusive, levar a assistência para ela. Falou muito bem isso, porque também tem uma dificuldade. Imagina a gente recebendo algo de alguém. Para nós, seria extremamente difícil, né? Às vezes a gente tem um orgulho. Sim. Puxa, eu estou precisando de uma ajuda, é muito difícil. Para os outros também pode ser, Sem né? dúvida. E eu acho que também tem um detalhe tão importante, é que esse movimento de aprender a servir, de ajudar, não quer dizer que é levar ao outro, né, ajudar o outro com aquilo que eu acho que ele precisa, né? Porque às vezes a gente tem esse movimento de tratar e levar uma necessidade que a gente julga, que às vezes não é necessidade dele naquele momento, né? É por isso Essa sensibilidade. sensibilidade. Por isso que o trabalho de assistência às famílias, nesse aspecto, é um trabalho muito bem feito, porque não basta você levar a cesta básica, né? Você tem que levar também a assistência material, mas tem que entender o que levou aquela família a ficar numa situação de vulnerabilidade. Então tem que ter o diálogo, tem que ter o entendimento, saber o que está faltando ali estruturalmente, né? Se tem problema de dependência, então vamos buscar um tratamento. Se a questão é um problema financeiro, vamos tentar uma recolocação profissional. E a assistência ela é temporária, ela não vai ser para sempre. Então, enquanto aquele assistido está recebendo a cesta básica e outros recursos, vamos tentar recolocar aquelas pessoas de tal forma que elas possam readquirir sua dignidade, né, e retornar a tocar suas vidas sem depender de assistência. Então isso é entender o motivo que levou a pessoa a precisar de ajuda. Muitas vezes não basta doar, você tem que saber por que aquela família está daquele jeito, chegou naquela condição. E isso é uma coisa que nosso grupo de assistência às famílias faz de maneira exemplar, né? Visita as famílias, entrevista, conversa, acompanha durante um período de tempo, né, a evolução deles. E vou perguntar para você, qual foi assim um episódio bem marcante nesse teu universo do voluntariado que te serviu de lição, que você queira compartilhar conosco? Olha, tive várias atividades. A atividade na rodoviária foi interessante porque eu tinha um certo preconceito, né? Achava que era um trabalho difícil, não sabia como é que ia ser, e no final foi surpreendente como que nós fomos bem recebidos, como que as pessoas ficavam contentes, felizes por receber uma tigelinha de sopa no momento que elas estavam precisando dessa tigelinha de sopa. Então, assim, em todos os trabalhos, todas as atividades, a gente vê o sorriso no rosto das pessoas e a satisfação da gente ter lembrado delas. Como, por exemplo, lá no trabalho de Itapuã, né? São famílias carentes, famílias desprovidas de recursos, e a gente leva toda a data
comemorativa, a gente leva presente para as crianças, no Natal a gente leva um panetone, e aí as pessoas se sentem participantes, né? As crianças ficam felizes, as famílias ficam felizes, isso é marcante, tá? Em qualquer trabalho voluntário, a satisfação no rosto das pessoas é o que mais marca a gente, tá? Isso paga qualquer dissabor que possa existir. Agora, o que é marcante mesmo, no caso da penitenciária, ele marca um pouco mais, porque é um trabalho mais difícil. O ambiente é um ambiente mais pesado, as condições ali de trabalho não são as melhores, não tem tantos voluntários assim disponíveis, né, para as visitas. Então, sempre quando o trabalho é um pouco mais difícil, a gente fica mais satisfeito quando a gente consegue desempenhar. Então, eu tenho assim uma felicidade por poder desempenhar essa atividade, porque não é uma atividade simples, né? Nós temos vários trabalhos voluntários que são mais simples da gente se engajar. A penitenciária não é. Então, para mim, ele é mais marcante por causa disso. Não é fácil a gente, às vezes, chegar num ambiente que pode ser muito adverso à mensagem que você, às vezes, está ali se propondo a levar, né? Porque o que você está levando é a sua presença e você tem uma mensagem para passar, né? Que é de pacificação daquelas pessoas, às vezes de uma aceitação, né? Porque podem ter pessoas ali muito rebeldes naquilo que elas estão vivendo. Então, tem todo um conjunto de ideais que a gente quer passar para essas pessoas para ajudá-las a atravessar aquele momento. Nesse sentido, eu acho que essa tarefa da penitenciária talvez seja mais desafiadora e exige mais conhecimento também do voluntário, né? Exige sim, algum conhecimento da doutrina e alguma experiência, sem dúvida. Por exemplo, lá no sistema socioeducativo, nós tivemos alguns casos de rejeição da nossa visita, tá? Que é muito raro isso acontecer, mas aconteceu. Talvez por preconceito, não sabemos. Quando nós nos apresentamos dizendo que nós éramos da comunhão espírita, o garoto ele não quis nem ouvir. Para por aí, não quero nem que prossiga. E a gente não vai lá para fazer proselitismo, a gente não vai lá converter ninguém. A gente vai lá levar uma palavra de conforto, uma palavra de amparo, tentar despertar alguma coisa dentro dele, né? Mas ele nem quis, né? Nem quis. E aí a nós cabe entender, cabe compreender, respeitar, né? Não tem problema nenhum se ele não quiser ouvir. E a gente fomos pro próximo, né? Vamos pro próximo bloco, porque lá é muito grande, sempre tem alguém disposto a nos ouvir. Mas quando isso acontecer, isso faz parte, né? É do processo, a gente vai respeitar. Todo mundo tem o seu momento, né? E ali não era o momento daquele garoto naquele dia. Até para isso, né? Para esse tipo de situação que a gente pode vivenciar, né, em qualquer trabalho voluntário, a gente tem que ter um preparo interior, né? Que eu acho que é esse crescimento que você fala, né? Nessa sua busca. Esse trabalho não pode ser só uma tarefa, porque senão, quando você vivencia uma situação dessa, tua tendência é sair. Não gostei, não me fez bem, eu estou aqui para ajudar, e olha só como eu sou tratado, e aí o nosso ego, não é? É isso que eu ia falar, quando você está na obrigação, né? Você quer ser reconhecido, né? Você está lá para salvar. Para salvar, como assim? exatamente. Eu estou aqui trazendo a minha ajuda material ou espiritual e sou tratado dessa forma. Mas nós somos servidores de Jesus, nós estamos aqui trabalhando em nome dele. Então, quando a gente se convence disso, a gente tem a certeza de que nós estamos nos doando da melhor maneira possível. E o que quer que aconteça tem uma razão de acontecer, tem um significado. Posso dar um exemplo. Numa das nossas visitas no sistema socioeducativo, falando com alguns garotos, um deles ele estava aparentemente desinteressado, né, da nossa conversa. Ele ficou num canto, acuado, agachado, e a gente tentava conversar e ele não correspondia.
E a gente tentou conversar com os outros também não estavam muito interessados, e a gente gastou ali um tempo e nós saímos dali frustrados porque eles não se envolveram com a nossa conversa, não demonstraram interesse, e nós achamos que aquele dia foi um dia perdido. Foi a sensação que a gente teve. Não teve problema, nós retornamos lá no mês seguinte, no mesmo bloco, com os mesmos internos, assim, já um pouco desanimado, né? Mas quando a gente chegou lá, aquele garoto que estava acuado num canto, de cabeça baixa, desinteressado, ele procurou a gente e falou assim: eu lembro de tudo que vocês falaram na visita anterior. E por causa daquilo que vocês disseram, eu decidi fazer uma música para minha mãe. Estava tendo um campeonato lá de música, lá dentro, interno. Eu decidi escrever uma música para minha mãe. E ele quis cantar a música que ele escreveu para a mãe dele, para a gente. E ele ficou em segundo lugar nessa competição. Então, assim, a gente, aparentemente, ele não estava envolvido. Aparentemente, ele estava até nos rejeitando, porque a postura dele era mesmo uma postura de rejeição. Mas a gente mesmo assim tentou fazer o nosso trabalho, tentou conversar, tentou passar a nossa mensagem, tentamos passar a nossa mensagem, e ele absorveu. E ele falou que foi com base no que vocês disseram aqui, no nosso tema que a gente descreveu naquela visita, ele decidiu fazer a música. E ele estava todo empolgado contando pra gente do prêmio que ele tinha ganho. Então, assim, Jesus está no comando, né? Então a gente tem que acreditar, temos que ter fé, nós não estamos sozinhos, estamos amparados, tem uma equipe espiritual que nos acompanha em todas as atividades. Então aquilo que às vezes aparentemente não é uma atividade bem sucedida, a gente não sabe, ela pode estar sendo bem sucedida, né? Às vezes a gente só não vê. A semeadura foi feita, a gente só não vê a colheita, mas... Exato, né? Essa questão da semeadura é isso mesmo. A gente planta uma sementinha, né? Quando ela vai germinar, se daqui a 10 anos aquela visita que você fez repercutir, né? Transformar aquela pessoa, acabou. Você às vezes nunca vai saber o que aconteceu a partir dali. Sim. Mas a gente pode transformar a vida da pessoa com 5 minutos de conversa que às vezes a gente nunca vai saber, né, Miriam? Eu acho interessante porque em algum momento agora eu me lembrei que na verdade é uma ferramenta, né? A gente é uma ferramenta, né? Um instrumento de amor, né? Então a gente não está ali para... Olha, toma isso, toma aquilo, né? Então, trouxemos isso. Não, você está ali assim, o que você precisa, né? Vocês chegaram com a abordagem necessária para que eles pudessem ouvir, né? De despertamento. Não estavam, aparentemente, receptivos àquilo, mas ficou, né? A sementinha que ficou. Então, eu acho isso tão importante quando a gente conscientiza, como disse o Sérgio, né? Que nós estamos trabalhando para algo maior, né? Então a gente é apenas um instrumento. Nossa, é tão bom para a gente saber que a gente já pode fazer isso, né, Sérgio? A gente não está impondo nada, né? A gente está ali com a disposição de ajudar, de contribuir de alguma forma. E, lógico, a gente vai sempre respeitar as escolhas, né, do assistido, a vontade dele, mas a nossa disposição é de ajudar sempre, da melhor maneira possível. Então, em alguns casos, o voluntário, ele precisa ter algum conhecimento, sim, da doutrina, algum conhecimento do trabalho, né, da dinâmica do trabalho, da abordagem, mas em outros casos ele não precisa desse conhecimento todo, né? Ele só precisa mesmo da boa vontade, né, e do querer fazer. Mas deve ter muitos desafios, não? No trabalho voluntário. As pessoas todo mundo que se agrega ao trabalho permanece, né? Que tipo de desafio, tem né? colegas, tem dirigentes. Quais são, na prática, esses desafios? Então, eu também trabalho como coordenador, né? Então, na condição de coordenador, eu aprendi uma coisa muito importante. A gente sempre foca no assistido, né? Todo o nosso trabalho, a gente pensa sempre no assistido e a gente esquece do voluntário que faz parte do grupo. E o voluntário, ele é uma pessoa como a gente, ele também tem seus problemas, tem seus dilemas, tem suas dificuldades familiares e muitas vezes ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio. E quantas vezes a gente não visitou famílias, a gente não visitou grupos levando assistência e esqueceu que do lado da gente tinha um trabalhador voluntário que estava no momento precisando de atenção.
Quando a gente se deu conta disso, a gente passou a dedicar uma parte do nosso tempo também com atenção ao trabalhador voluntário, porque ele está ali colaborando, se doando, mas às vezes ele pode não estar no melhor dia. E esse é um desafio, né? Então, a gente tem que ter um olhar para o grupo. Esse grupo ele tem que estar fortalecido, ele tem que estar unido, ele tem que estar bem disposto. E a gente tem que cuidar do grupo, cuidar desse trabalhador. E eu levei um tempo para compreender isso, tá? Quando a gente compreendeu, a gente passou então a interagir mais com os nossos trabalhadores, né? E passamos a dedicar um pouquinho de atenção, um pouco mais de atenção para eles. E aí o nosso trabalho se fortalece. Então a gente não pode deixar de lembrar que as pessoas que compõem o grupo, né, dos grupos de assistência voluntários, também são pessoas que podem passar por momentos difíceis e que podem estar precisando de atenção. E no trabalho voluntário, eu vou provocar mais um pouquinho. Quando a gente se engaja no trabalho voluntário, que dá a impressão que vou fazer o trabalho voluntário no tempo que eu posso, né? No dia que eu posso, no dia que eu estou afim. Sim. Esse perfil se enquadra no que nós estamos conversando? Olha, isso acontece muito, tá? Acontece bastante. E, infelizmente, acho que as pessoas que agem assim, elas não compreenderam bem o propósito de um trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário, antes de mais nada, ele é um compromisso, tá? É um compromisso que você faz com uma equipe num certo dia da semana, por uma quantidade de horas. E não é uma atividade que você vai quando quer, ou vai se puder, ou você acha que se você não for não vai ter problema. Quando você firma esse compromisso, né, as pessoas, a organização, as instituições, o próprio plano espiritual, eles estão contando com o seu trabalho, né? A sua ausência vai impactar o nosso trabalho de alguma forma. Então, as pessoas que agem assim, que pensam assim, elas ainda não estão devidamente amadurecidas, não estão devidamente conscientizadas do que é um trabalho voluntário. O trabalho voluntário necessita de disciplina e necessita de responsabilidade, porque a gente está assumindo um compromisso. Não há trabalho voluntário que resista a uma colaboração eventual. Se a pessoa vai quando ela quer, quando ela pode, quando ela acha, quando ela está afim, não há trabalho que resista, tá? Esse trabalho ele vai acabar desmoronando. Todos os trabalhos bem-sucedidos, eles dependem da colaboração firme, né? dos voluntários, né? Um compromisso, né? De um comprometimento. Uhum. E assim, ninguém é obrigado a nada, Sim. mas quando a gente se apresenta para o trabalho, então a gente tem que ter um compromisso firme de comparecimento, sabe? E com isso a gente vai então poder contar com a presença naquele dia. O plano espiritual conta também com a nossa participação. É porque ele nos intui em certas situações, né? Nos coloca em situações ali também de forma que a gente possa colaborar com aquilo que eles estão achando, né? Porque eles sabem dos bastidores que nós não sabemos. Isso. E às vezes a gente pode ser um instrumento ali. E essa questão que você falou antes, que eu achei super importante, que é a amizade entre o grupo, né? Uhum. Se você não participa daquele grupo, não se engaja nele, esse fortalecimento que você citou, que eu acho que é realmente muito importante, é que criam os laços, né? Os laços de amizade é que fortalecem o trabalho do grupo. Você se sente uma pessoa importante ali, você começa a ser assíduo porque o trabalho é bom para você fica feliz, né, de estar ali. O grupo ele se torna uma família, praticamente, Exatamente. né? E aí as pessoas então interagem, elas se visitam, vão tornam às amigas. casas uma das outras, exatamente. E uns se apoiam. Exato. Uns se apoiam Então aí também. você tem prazer, você tem satisfação. Exato. O trabalho deixa de ser um trabalho, né? Ele passa a ser uma atividade, onde você vai e realiza aquela atividade com prazer. Porque você gosta das pessoas, porque você gosta do que você faz. E aí, acho que até usar o termo trabalho muitas vezes não é muito correto, porque dá a ideia de que é algo penoso, né? De que é aquilo que você faz por obrigação. E não é. Toda atividade voluntária é algo que a gente faz por prazer. Algo que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente se sente bem. Se você vai para uma atividade que você não se sente bem, então a gente tem que buscar uma outra atividade, né? Esse é o princípio da atividade voluntária. E essa integração resulta justamente nisso, né? Da gente formar uma segunda família. Pessoas com quem a gente interage, com quem a gente gosta de estar junto.
E isso é algo que a gente não pensa, né? Quando a gente vai se engajar numa atividade voluntária. Exato. Mas é o que acontece, né? É o que acontece porque a gente está ali imbuído do mesmo espírito, né? Você vai porque Sim. você quer, você vai porque você está gostando do trabalho, que ele está te fazendo bem, né? Está te alimentando o espírito, e você acaba se tornando uma família ali também. Será que a gente pode até falar num propósito coletivo, né? Aquele Exato. grupo tem um propósito em comum. Tem né? afinidades, né? Afinidades. Agora eu queria trazer um outro assunto aqui, porque a gente já está caminhando para o final, mas eu acho que é importante a gente falar sobre como o trabalho voluntário, ele nos modifica interiormente, mas eu tenho certeza que ele também modifica a nossa família, os nossos outros ambientes que a gente frequenta, porque nós nos transformamos, e, em última instância, ele deve transformar o mundo, né? Como é que você pensa a respeito disso? Bom, nessa escala, existe, assim, planetária. Vamos pensar da seguinte forma, uma ação, né, vale mais do que 1000 palavras, né? Então, o exemplo, né, da atividade voluntária, quando você se doa, quando você demonstra empatia, né, quando você auxilia porque você quer auxiliar, você quer ser partícipe da melhoria da vida do seu próximo, isso é um gesto que deixa um legado. As pessoas que veem ou que sabem que você faz isso, elas estarão sendo influenciadas pelo seu exemplo. Então você não precisa falar, não precisa pregar, basta você fazer. E esse fazer certamente vai induzir muitas pessoas a te respeitar e a acompanhar você nessa jornada. Então, eu acho que a atividade, ela deixa marcas, assim, pelo exemplo, tá? Então, eu não preciso sair tentando convencer ninguém a se juntar a mim, né? Se as pessoas tiverem a oportunidade de saber o que eu faço e se elas se simpatizarem com a causa, elas vão aderir, tá? Eu acho que isso é importantíssimo, tá? Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas, o mundo, né, ele tá tornando as pessoas, assim, um pouco mais egoístas, né? Elas pensam muito nelas e pensam um pouco menos no próximo. Então, o legado que a gente deixa com o trabalho voluntário é um exemplo que as pessoas podem querer seguir. E eu acho que isso multiplica, tá? Muitas pessoas se engajam, às vezes, em atividades voluntárias porque tomaram conhecimento de algo que tenha sido feito e se encantaram com aquilo e falam, puxa vida, quero fazer também, né? Vou fazer também. É interessante essa questão do exemplo, né? E como é que ficam os jovens? Como é que é o engajamento dos jovens no voluntariado? Eu quero, peraí, antes do Sérgio responder, eu quero aproveitar para pedir a você a nossa mensagem final, porque o tempo da gente está se esgotando. E eu quero que você junte duas coisas em uma, usando a pergunta da Miriam também. Já que a gente pode transformar o mundo, né? Sendo pessoas que utilizam o seu tempo em benefício do próximo, né, no trabalho voluntário, como é que a gente pode encarar o trabalho voluntário de uma forma positiva, de uma forma que eu queira me engajar, e ao mesmo tempo, como é que a gente faz com que os jovens, sejam eles nossos filhos, né, da nossa família, próximas gerações, que a gente impacte de forma que esses jovens vão replicar essa ideia de somos todos uma humanidade, precisamos todos nos auxiliar. O jovem, ele é muito atuante, né? O jovem, quando ele se engaja nas suas causas, ele se engaja com fervor. E eu acho que tem muitas maneiras dele participar nos trabalhos voluntários. Por exemplo, na inclusão digital, por exemplo, na inclusão social, por exemplo, auxiliar as entidades que trabalham contra a desigualdade no tratamento de gênero, que é um assunto muito importante hoje em dia. Então, tem muitas causas pelas quais o jovem pode trabalhar. E isso vai trazê-lo, vai fazê-lo despertar para outras formas de trabalho voluntário. Então, nós temos possibilidades em todos os campos, né? Aqui na Comunhão mesmo, nós temos mais de 30 trabalhos voluntários, atividades voluntárias em que as pessoas podem se envolver, e algumas delas o jovem tem condição de começar atividades ligadas a
a eletrônica, atividades ligadas ao ensino, atividades ligadas ao entretenimento, à contação de histórias. Então, são muitas possibilidades. E eu acho que tem algumas que se encaixam muito bem para o perfil do jovem, né? Que são atividades até mais descontraídas. Então, eu faço um chamado, né? Aqui na Comunhão, nós temos a Alta de Souza, o Departamento de Promoção Social, que está precisando de voluntários, e nós temos, assim, uma quantidade muito grande para aqueles que não têm disponibilidade ou vontade de começar com uma atividade externa. Nós temos atividades aqui dentro da casa, trabalhos administrativos que também são voluntários e que também são importantes para a consecução dos nossos objetivos. Então, opções não faltam, né? É só a gente querer e as opções estão aqui. E como que a gente faz para tornar isso atrativo na nossa família? A gente dando exemplo, Sérgio, você acha que a gente se engajando em causas, em atividades, a gente se transformando, isso transforma a nossa família? Como eu falei, pelo exemplo, né? Acho que a gente está deixando um legado para quem está próximo da gente. E a gente pode também convidar aqueles que são próximos de nós a ter um dia de experiência no trabalho voluntário. Se você está receoso, se você tem medo de se envolver, se você não quer firmar um compromisso assim, porque você não sabe como vai ser, vem fazer uma experiência ou um test drive, né? Seja voluntário por um dia, experimenta o grupo, veja como que é a descontração, veja como que é o envolvimento. Muito possivelmente essa pessoa vai gostar e vai aderir. E Sérgio, você é feliz, né? Fazendo trabalho voluntário. Eu só faço aquilo que me torna feliz, né? Isso é um compromisso que eu tenho comigo. Eu só vou fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que eu me sinto bem. Se eu não me sinto bem, então não vou fazer. Então, assim, o trabalho voluntário foi uma escolha minha, uma escolha consciente, e eu decidi há muitos anos atrás, 15 anos atrás, começar com o trabalho voluntário. Faço porque eu quero, faço porque eu gosto e ele me deixa feliz. E ele não é interrompido, né? Você pode até mudar de atividade, mas você não consegue viver sem o trabalho voluntário. E se for ver, é uma parcela pequena do nosso tempo, né? A gente doa uma parcela do nosso tempo livre, mas é uma parcela relativamente pequena. Então, não vai comprometer a sua vida, seus outros afazeres, suas outras atividades, né? Dá para conciliar perfeitamente bem uma atividade voluntária com os seus compromissos habituais. E Miriam, você também, né? Não consegue mais viver sem uma atividade voluntária. Gente, quando eu estendo a minha visão que o voluntário, a questão de me dispor a servir, não necessariamente eu estou dedicada a uma atividade, mas a olhar o próximo como o meu próximo, poder fazer onde estiver, né? Eu acho isso tão bom. Então, estamos aqui com 3 exemplos de pessoas que introduziram o voluntariado nas suas vidas e já não se veem mais vivendo sem algo que possa contribuir de alguma forma para o outro. Inclusive, nosso trabalho de Papo Espírita. Sim. É uma atividade voluntária que é muito prazerosa e nos preenche. Como a gente aprende, né? Aprendemos e nos preenche muito e conhecemos pessoas também e experiências como essa do Sérgio, a quem eu quero agradecer imensamente pela sua participação, Sérgio. Obrigada por trazer essa experiência, essa sua vontade, né? Esse teu desejo de se tornar uma pessoa melhor, de contribuir de alguma forma para um mundo melhor, né? E de ver o próximo como a gente é, como uma pessoa, como somos, com todas as nossas dificuldades, nossos problemas. Cada um de nós precisa de um olhar assim também, né? Obrigada pela tua participação. Eu agradeço a oportunidade, obrigado. E vocês que nos assistiram, a gente quis trazer para vocês as nossas experiências que foram positivas, né? No geral, às vezes uma atividade não é exatamente aquela que a gente gostaria, não desista. O importante é você perseverar em se entregar para uma atividade em direção ao próximo. Pegar um pouquinho do seu tempo e dispor para alguém que possa estar precisando também. A gente te garante que isso vai fazer um enorme bem para você, para os outros, para o seu entorno e para o mundo, porque pessoas mais felizes transformam o mundo também. Todos nós precisamos disso. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês possam compartilhar este conteúdo com quem queira também aprender um pouquinho mais. Não deixem de dar o like
de escrever alguma mensagem para a gente ali no YouTube, que é muito importante. Nós vamos ao ar às quintas, 18h45, canal TV Comunhão. Nos sigam lá e acompanhem a nossa playlist. Muito obrigada, até a próxima.